Gestão do tempo é uma das melhores ferramentas para manter a organização. Isso para qualquer profissional, para qualquer empresa. Então, tenha foco nessa ferramenta. Parece ser simples, mas ela vai ajudar muito, principalmente na administração, no gerenciamento do tempo, para não perder informações importantes durante as tarefas e atividades. Então vamos lá e bons estudos. O gerenciamento, ou também chamado de administração do tempo, é o ato ou processo de planejamento e execução do controle consciente sobre a quantidade de tempo gasta com atividades específicas, especialmente para aumentar a efetividade, eficiência e produtividade de qualquer tarefa, de qualquer processo, né, de atendimento e também de negociações. Mas o gerenciamento do tempo é usado para qualquer tipo de trabalho, para qualquer profissional fazer essa aplicação. Vamos lá para você entender ainda mais e como que você vai utilizar essa ferramenta. Um sistema de gerenciamento de tempo é uma combinação de processos, ferramentas, técnicas e métodos. Assim, você pode fazer o gerenciamento do tempo utilizando a tecnologia. Tem agendas digitais para isso também. E tem agendas físicas, né? Que é aquela que você transporta ela, você leva para qualquer lugar e faz suas anotações. Só que qual é o maior objetivo dessa ferramenta? É planejar o amanhã. É planejar, digamos, uma negociação com o cliente. É planejar o tempo que você vai ter dessa negociação. Mas lembrando que cada negociação, claro, tem um tempo a menos ou um tempo a mais. Isso é chamado de desvio padrão, é variável, tá? Só que temos que ter o quê? Uma política de atendimento, como fosse um script, um roteiro para você fazer esse atendimento. Mas a gente não pode se prender, tá, a esse roteiro, a esse guia. É claro que tem que ter um manual para seguir, senão vai se perder ali na hora da negociação. Aí por isso que vem essa ferramenta para fazer o que? A organização de tudo que tem que acontecer. Digamos que tem atividades para amanhã que eu tenho que fazer. Essas atividades eu já tenho que planejar hoje. Eu já vou eliminar tempo. Ou digamos, eu vou economizar tempo também para fazer outras atividades. O gerenciamento do tempo é o processo de planejamento e controle de quanto tempo deve ser gasto em atividades específicas. Novamente, vamos lá. Eu tenho a atividade A, eu tenho uma atividade B. Eu vou gastar um tempo padrão aqui nessa atividade. O que é um tempo padrão? É aquilo que já foi estabelecido. No caso, quando vira uma política, uma norma, aí fica tempo nominal. E aqui também eu tenho um tempo padrão na atividade B. Só que eu vou medir cada atendimento, cada negociação que eu fizer, eu tenho que fazer essa medição. O quanto levou e por que levou esse tempo. Se foi um tempo menor ou se foi um tempo maior. Muitos não levam em consideração um tempo menor. Às vezes, quer analisar só o tempo maior, o tempo que demorou mais para a negociação. Sendo que o tempo menor, temos que ver as consequências. Como, por exemplo, será se o cliente ele já foi com uma decisão de compra? Aí a negociação ela é com um tempo muito menor. Ou será se, como foi com um tempo maior, será se o cliente ele ficou ali indeciso e precisou sim de uma argumentação, de uma persuasão da minha parte? Por isso que eu tenho que analisar qualquer característica. Isso vai me ajudar no tempo, a entender o tempo de cada negociação, do relacionamento e da comunicação que eu estou tendo com os meus clientes.
segue alguns benefícios do gerenciamento do tempo. Exemplo, alívio de estresse. Por quê? Porque quando você planeja, você vai eliminar isso aqui, ó. Tá? Por quê? Você já planejou o que vai fazer. É só você seguir. Claro, tem uma variável. Fazer e seguir um cronograma de tarefas reduz a ansiedade. Exatamente. Por quê? Vai ajudar muito, não vai ficar naquela correria e vai fazer a tarefa com qualidade, com exatidão. Você vai ter mais tempo. Uma boa gestão do tempo dá-lhe mais tempo para dedicar-se ao seu dia a dia, ou digamos, a rotina do dia a dia. Mais oportunidades. Gerenciar bem o tempo leva a mais oportunidades e menos tempo desperdiçado em atividades triviais. Assim, o que é mais oportunidades? Olha um exemplo. Quando você gerencia o tempo, você está atendendo um cliente, quer dizer que você tem ali um tempo padrão para fazer outro atendimento e não perder esta outra oportunidade. Então, tem várias oportunidades. Eu só estou citando um exemplo. Agora imagine centenas, milhares de oportunidades que você vai ter de vender mais. Capacidade de realizar objetivos. Assim, quando você planeja, você já coloca em mente, né, a eficácia, ou digamos, aonde quer chegar e aonde vai chegar. Por isso que o planejamento ajuda, principalmente na execução das tarefas. É como você planejasse fazendo já aquela tarefa, ela acontecendo. E quando você começa a executar essa tarefa, você já fica pensando, nossa, eu planejei isso aqui, e por isso que eu estou fazendo com toda a exatidão. Aqui segue algumas dicas para uma gestão eficaz do tempo. Só para você entender, o que é eficaz? É o resultado, só que positivo. É um objetivo alcançado, ok? Depois de considerar os benefícios do gerenciamento do tempo, vamos examinar algumas maneiras de gerenciar o tempo de forma eficaz. Depois de considerar os benefícios do gerenciamento de tempo, vamos examinar algumas maneiras de gerenciar o tempo de forma eficaz. Estabelecer metas corretamente. Mas para isso, eu tenho que ter informações. E como eu coleto informações? A minha dica: CRM, sistema que eu vou utilizar, né, que é esse software, né, de gerenciamento com relacionamento com o cliente. Estabeleça metas que sejam alcançáveis. Isso, é importante. E mensuráveis, que você consiga medir. Então, eu tenho que fazer esse estabelecimento de quê? Colocar metas que eu vou alcançar. No caso, se eu for um líder, um supervisor, um gerente, eu tenho que colocar metas para a minha equipe alcançáveis também e mensuráveis. Priorize com sabedoria. Priorizar as tarefas com base na importância e urgência. Aqui eu vou utilizar a priorização, né? Eu vou utilizar a mais importante tarefa. Não é assim, a mais fácil que eu vou executar primeiro. Não. Eu vou executar aquela que tem mais urgência. Ok? Agora, na parte de atendimento, tem que ser por chegada. Não tem como colocar assim, um cliente é mais importante que outro. Não existe. Todos os clientes são importantes. Estou falando aqui em tarefa. Então, eu tenho que fazer o atendimento por chegada. Mas eu consigo atender mais de um cliente. Isso é ter também um jogo de cintura. Defina um limite de tempo para completar uma tarefa. Definir restrições de tempo para concluir tarefas sempre vai ajudar você a ser mais focado e eficiente.
Tendo eficiência, tem uma probabilidade muito grande de alcançar a eficácia. Fazer um pequeno esforço extra para decidir quanto tempo você precisa alocar para cada tarefa também pode ajudá-lo a reconhecer possíveis problemas antes que eles surjam. O planejamento não tem que ser somente de coisas positivas. Eu também posso planejar o que pode dar errado, que são as coisas negativas. Mas por quê? Se eu planejar algo que possa acontecer de errado, eu já posso tomar uma solução ou ter já um plano de ação pré-estabelecido, caso isso aconteça ou que eu sinta que vai acontecer. Olha a estratégia aí de fazer essa análise do tempo. Faça uma pausa entre as tarefas. As pausas também são essenciais para fazer o quê? Analisar cada tarefa que foi feita. Ao fazer muitas tarefas sem pausas, é mais difícil manter o foco e a motivação. Por isso, temos que pensar. Quem pensa, lidera. Quem pensa, organiza. Quem pensa, consegue o sucesso e também a eficácia. Organize-se. Utilize seu calendário para um gerenciamento de tempo de longo prazo. O gerenciamento tem de curto, médio e longo prazo. Então, temos que trabalhar em cima disso. Como, por exemplo, todas as vendas que eu fazia um planejamento, eu anotava tudo. Eu tinha um caderno onde fazia anotações de todas as tarefas. Assim eu conseguia me organizar. Uma coisa que eu fazia muito era analisar algumas palavras ou frases que eu falava para o cliente e eu via que ele não gostava. Então eu fui eliminando isso do meu vocabulário, porque eu vi que não ajudava mesmo, tá? E assim, mas por que eu fiz isso? Porque começou a me dar um resultado muito maior e melhor referente às vendas. É só uma dica da minha experiência que eu estou trazendo aqui para você pensar e melhorar ainda mais essa dica que eu estou trazendo. Remova tarefas e atividades não essenciais. É importante remover atividades ou tarefas em excesso, tarefas que não têm valia, que não têm importância, tá ok, para o seu trabalho. Remova. A casa ela se constrói aos poucos. Então, nesse caso, eu quero construir a minha casa também aos poucos, não ela como um todo. Se eu construir como um todo, eu não vou conhecer a casa que eu estou construindo. Da mesma forma são as tarefas. Eu tenho que fazer as tarefas separadamente, essenciais e de grande importância. Planejar com antecedência. Olha a lógica aqui, ó. Planejamento com antecedência. Certifique-se de começar cada dia com uma ideia clara do que você precisa fazer, o que precisa ser feito nesse dia. É assim, eu estou trabalhando hoje, mas já estou planejando o dia de amanhã. O que é que eu vou fazer? E se for o caso, faz anotações de tudo que vai acontecer. É uma previsão que você vai ter das suas atividades. Antigamente, quando eu não tinha qualificação, eu ficava pensando assim: nossa, mas o que seria esse planejamento? O que ele faz? É uma previsão de quê? Mas como que eu vou prever algo que eu não sei que vai acontecer? Quando a gente prevê algo, é porque a gente tem que utilizar o planejamento. Então, assim, o planejamento é uma visão futura do que pode acontecer. Ou, digamos, é o que eu vou fazer. Aí, no próximo dia, pode acontecer, sim, alguns imprevistos, que são as variáveis, são os desvios. Implicações da má gestão do tempo. Também, nem tudo são flores. Por isso que temos que ter em mente que pode acontecer, sim, um mau gerenciamento. A gente pode até errar, mas a nossa consciência tem que estar programada para qualidade, para melhoria contínua. Pode acontecer
consequências, é claro, mas isso eu posso colocar no histórico, né, das implicações, do que pode acontecer de errado. Aí que vem a lógica, porque eu tenho que planejar aquilo que não pode dar certo. Exatamente por isso, né, pelas implicações. Fluxo de um trabalho ruim. A capacidade de planejar com antecedência e cumprir metas significa pouca eficiência. Fluxo de trabalho ruim. A capacidade de planejar com antecedência e cumprir metas significa pouca eficiência. Vamos lá. Vou explicar para você entender mais ainda. Por que pouca eficiência? Quer dizer que quando a gente tem a capacidade de fazer um bom planejamento e esse planejamento ele cumpre as metas, quer dizer que eu utilizei pouca eficiência e alcancei a eficácia. Aí por isso que o fluxo de trabalho ruim pode atrapalhar, tá? Caso isso aconteça, é viável que a eficácia ela não seja, basicamente, né, uma probabilidade de não ser alcançada. Então, um fluxo de trabalho ruim pode prejudicar, sim. Aí vem a importância da capacidade de planejar com antecedência tudo aquilo que vai dar certo ou que vai dar errado. Agora entenda uma coisa. Essa linha aqui, ó. Essa linha, esse tempo daqui até aqui, vou colocar assim. Eu posso chamar de eficiência, porque eficiência é o tempo percorrido para alcançar a eficácia. Agora, digamos que nesse caso eu tenha um tempo menor de eficiência. Então, quando eu faço um planejamento, quer dizer que o meu tempo foi muito menor para alcançar a eficácia. Ou digamos, foi um tempo menor de eficiência. Devemos ter muito cuidado com a perda de tempo. A má gestão do tempo resulta em perda do tempo. Aí vem o planejamento e, consequentemente, a organização do tempo, o controle do tempo e as ações que devemos tomar caso aconteça algum imprevisto. Perda de controle. Por não saber qual é a próxima tarefa, ou digamos, não teve um planejamento da próxima atividade ou tarefa, a gente pode perder o controle, tá, do trabalho, ou digamos, da nossa vida em si, né? Porque é o nosso trabalho, é no dia a dia. Então, temos que ter organização, temos que ter planejamento para tudo acontecer com eficiência e, claro, ter um resultado eficaz. Trabalho de má qualidade. A má gestão do tempo normalmente prejudica a qualidade do seu serviço. Digamos que você não fez um planejamento do tempo, você está fazendo suas atividades, tarefas de qualquer jeito. Isso pode atrapalhar, pode acontecer estresse, pode fazer um mau atendimento ao cliente. O cliente, ele analisando também essa performance, ele pode não fechar, né, fazer a negociação. Por quê? Teve um trabalho de má qualidade. São exemplos, mas isso também vai aparecer no dia a dia e devemos que ter o total controle sobre tudo isso, principalmente o controle emocional. POSEC é um acrônimo para priorizar, organizando, simplificando, economizando e contribuindo para a execução das tarefas e atividades. O método dita um modelo que enfatiza o senso imediato de segurança emocional e monetária de um indivíduo médio. Então, o que o profissional ele tem que fazer? Ele tem que fazer a priorização, tá? Priorização das tarefas, das atividades, tem que organizar, mas isso tem que fazer no planejamento. Tem que simplificar, tem que ser fácil, tem que ser
alcançável. Tem que economizar tempo, dinheiro, né, que é a redução de custo, e fazer a contribuição para todos. Isso vai ajudar muito nesse processo. Então entenda que tem que priorizar, tem que organizar, tem que simplificar, tem que economizar e contribuir. Adotar boas técnicas de gestão do tempo não significa exprimir o máximo de tarefas que você puder fazer em seu dia. Trata-se de otimizar a forma como você trabalha, como você vai executar suas tarefas e atividades de maneira mais simples e também rápida, para dedicar mais tempo àquelas mais complexas. A minha dica é: comece pelas tarefas prioritárias, as mais importantes. Depois, você vai fazendo as outras. Tem pessoas que, independentemente da priorização, elas querem primeiramente eliminar as tarefas fáceis e depois deixar as difíceis para trás. Independentemente se é fácil ou se é difícil, eu tenho que trabalhar com a priorização. Essa é a lógica da essência, né, do gerenciamento do tempo. Aqui, finalizando mais uma aula, e eu espero que você tenha obtido informações de grande valia para você aplicar no seu trabalho aí na parte profissional e, consequentemente, na parte pessoal, para você se organizar cada vez mais. Temos que entender que o tempo é importante e devemos trabalhar junto com ele. Tchau e até mais!